Daqui a pouco você vai voltar para casa e eu tenho uma palavra para dividir com o seu coração. A conclusão de uma mensagem que nós começamos na semana passada, de manhã, e à noite tivemos o João Miguel. Quem lembra do João Miguel? Quem entrou lá no canal, mandou uma mensagem, mandou para um amigo. Quando você faz isso na mensagem que nós postamos aí no domingo à noite, você ajuda a compartilhar, você ajuda o ministério do João Miguel. João Miguel, irmãos, um menino que eu conheci há pouco mais de 3 meses, mas um menino de Deus. Alguém na terça-feira falou: pastor, essas crianças fabricadas. Não é. João Miguel é um menino igual aos nossos aqui. Brinca, vocês viram como é que ele se misturou aqui, aquela coisa toda. E a primeira vez que eu vi João Miguel, eu vi o quão ele é apaixonado pela palavra de Deus. Se você for perguntar a você, aqueles quem eu já falei, por favor, não fale. Qual é o sonho? O que é que o João Miguel pensa em ser quando crescer, irmãos? Nada. Ele quer ser jogador de futebol. Falei, João Miguel, o que é que tu vai ser quando crescer? Ele, eu estou me preparando que eu quero ser jogador de futebol. Falei, é mesmo? Eu pensei que tu ia ser pastor. Não, eu vou pregar para o jogador também, pastor. Eu quero ser jogador de futebol. O pai dele me manda o dia a dia dele, brincando na rua, sabe? Fazendo tudo que um menino da idade dele faz. Foram perguntar, ele todo aqui, daquele jeitão, Aí sentado ali na hora de jantarmos, o que você quer comer? Hambúrguer. Menino normal, mas apaixonado pela palavra. A mãe ensinou isso para ele. O Senhor chamou a mãe. O pai que não era crente se torna crente. Quando veio, e agora? Estou com essa bomba na mão de criar esse menino. Vai para a igreja. Hoje o pai dele, eu posso dizer que é um homem de Deus, um homem honrado, renomado entre os colegas, um servo do Senhor, E João Miguel é essa bênção, não é? É um menino que é apaixonado por aquilo que faz. Quem esteve comigo no culto que ele estava com o comandante-geral do Corpo de Bombeiro? Quem estava? Ele pegou e botou o comandante-geral do Corpo de Bombeiro de pé, rapaz. Enfim, Deus usou. Eu louvo a Deus pela vida do João Miguel e eu peço que você ajude a divulgar, assista, porque você sabe que quanto mais acesso, mais impulsiona. João Miguel vai estar pregando lá na igreja de Lafayette, já por conta dessa. A Lídia, ela viu e me procurou, e já tem algumas portas sendo abertas. E aí eu fui dar uma oferta para o João Miguel. Afinal de contas, eles vieram de 3 Rios, só de pedágio, quase R$60. Eu quis ajudá-lo. E ele, não, e eu insistindo. Ele, tá bom, pastor, amém. Aí eu peguei e entreguei o envelope para ele. Ele, o dinheiro é meu? O dinheiro é seu. Se o dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser, Eu falei, faça o que quiser. Eu quero doar para a missão do Natal Missionário. Está lá na minha gaveta. Está lá sobre a gaveta. Pode entrar lá, está aberta a porta. Sobre a gaveta está lá. Natal Missionário, João Miguel. Eu não vou poder ir, eu quero ajudar alguém. O senhor falou que tinha gente que querendo ir. Então esse dinheiro aqui é para ajudar alguém a ir. Olha que diferença, Louvado seja Deus por mais homens e mulheres como João Miguel, Começamos semana passada, pretendemos terminar hoje, se Deus permitir, vamos terminar. Um tema que fala sobre a palavra que define quem eu sou. Nós não somos definidos pelo que as pessoas dizem quem nós somos. Nós não somos definidos pelo que dizem que somos. Provérbios 23, versículo 7, se você puder abrir a sua Bíblia, eu peço que você faça.
Amém? O que diz o texto de Provérbios 23, versículo 7, irmãos? Assim como você pensa na sua alma, assim você é. Comigo. Quando nós começamos, quando eu falo assim, quando eu leio esse texto, parece uma mensagem triunfalista, que diz que com a força da sua vontade, você vai alcançar novos rumos na vida. Mas não é exatamente isso que eu quero colocar, e não é sobre isso que nós estamos discutindo. Não é a autossugestão ou coisas dessa natureza que vão fazer com que nós, possamos prosseguir, avançar, alcançar a vontade de Deus para a nossa vida, né? O que a Bíblia está dizendo para nós com esse versículo, né? Em tese, de que nós somos aquilo que pensamos ser. Então, pastor, eu vou começar a pensar, eu sou um milionário, que eu tenho uma lancha e tal, né? Mas também não é dessa forma, e não é sobre isso que eu quero falar, amados, né? O que eu quero dizer é que as circunstâncias da vida não definem quem você é. O João Miguel, por exemplo, permita-me usá-lo, ele poderia o quê? Ser um menininho que se tornava então um tadinho de mim, 4 aninhos, perdi minha mamãe, tadinho de mim, e agora? Você é criado por quem? Pelo contrário, o que João Miguel fez disso? Fez disso uma mola que o impulsiona. E eu conversando com o João Miguel, né, já por 3 oportunidades, ele pastor, aquele sotaque carregado do mineiro, né? Eu preciso honrar o legado de minha mãe, porque minha mãe me levava para a igreja, mesmo sem meu pai. Então, agora, até no dia que eu não estou com muita vontade, eu preciso ir, porque eu preciso honrar o legado daquela mulher de Deus. Quantas pessoas se vitimizam por conta das circunstâncias que estão envolvidas? Quantas pessoas que eu já tive a oportunidade de conversar, de atender, se vitimizam por circunstâncias que viveram no passado. Eu sou assim porque eu não tive referência de pai, por isso que eu procedo dessa forma. Eu sou assim porque eu não tive referência de mãe. Eu sou assim porque eu sou negro. Eu sou assim porque eu sou branco, porque eu sou alto, porque eu sou gordo, porque eu sou magro. E começamos a colocar na nossa vida, aplicar na nossa vida um pouco daquilo que nós estamos inseridos, né? Começamos a nos enxergar por conta das circunstâncias que nos envolvem, como aquele cidadão que não consegue andar, sentado na cadeira de rodas, ele, se eu andasse, eu faria o gol mais bonito. Se eu tivesse os meus olhos, eu faria. Se eu pudesse ouvir, se eu pudesse falar, se eu pudesse. É óbvio, muitas limitações são impostas a algumas pessoas com algum tipo, de deficiência. A pessoa cega tem as suas deficiências, mas existem coisas que são muito mais aguçadas. Você vê que alguns cegos têm habilidades, muito poderosas, que as pessoas que conseguem enxergar. Amém ou não, irmãos? Algumas pessoas com deficiência que não conseguem andar, fazem coisas que pessoas que andam normalmente. Diácono Paulo não está aqui. Diácono Paulo faz coisas sem as mãos. Ele não tem as mãos, ele tem, acho que um dos dedos, não é? Ele faz coisas que muitos homens
que têm as mãos perfeitas não conseguem fazer. Nós fomos mexer no nosso terreno, e aí o Paulo chegou todo marrento, e eu nunca tinha visto. Conheci o Paulo, sim, mas nunca tinha visto ele. Aí ele foi, colocou bota e tal. Eu falei, que esse camarada? Daqui a pouco ele pegou uma enxada. Irmãos, eu me senti envergonhado, porque ele foi, fomos fazer um concreto, e ele pegou, eu falei, como ele consegue manusear a enxada, e para comer, irmão, para comer um leão, como é que ele segura o talher, garfo, faca, dirige, sem conseguir segurar, e o volante dele é normal, porque ele não aceitou aquela limitação, ele rompeu com aquela limitação. É uma limitação talvez para mim, para alguns dos irmãos, mas para ele não é uma limitação. Falamos na semana passada sobre a vida do Jó. Jó, a Bíblia dizia alguma coisa a respeito do Jó, quem lembra? Que ele era um homem reto, íntegro, temente a Deus e se desviava do mal. Mas o diabo tentou dizer para o Jó que ele era uma outra pessoa. O diabo foi e tentou arrancar tudo da vida do Jó. O Jó poderia pensar, agora eu sou um pobre, eu era rico, eu era dono da maior frota de transporte, eu tinha filhos e filhas, casas, empregados, agora não tenho nada, sou um doente, um tadinho de mim. Mas Jó não se permitiu aceitar aquilo que estavam impondo sobre a sua vida. Quando os amigos dele começam a questioná-lo, não é verdade? E nós lemos aqui, olha Jó, tudo isso daí é por conta de alguma coisa que possivelmente você tenha feito. Ele não assimilou isso. E mais na frente, porque não aceitou a sentença da mulher, amaldiçoa teu Deus, e a gente lê, e mudou o Senhor a sorte do Jó, quando ele estava fazendo o quê? Orando pelos seus. Como um homem que está na desgraça ainda consegue encontrar força para orar por alguém? O Jó não aceitou as imposições que as circunstâncias estavam impondo sobre eles. A gente falou sobre mais uma pessoa, sobre o João Batista, quem lembra? João Batista agora estava preso. João Batista, um dos homens mais importantes da sua época, e vão lá falar com ele. O pessoal está querendo saber quem é você. Ele podia dizer, eu sou um preso agora, um sentenciado à morte. Mas ele dizia, eu sou aquilo que Isaías disse que eu sou. Diga para quem mandou vocês aqui, que eu sou a voz que clama no deserto, e eu vim para preparar o caminho do Senhor. Que coisa linda, irmãos, que coisa linda, amados. Com certeza, tanto Jó quanto João Batista. Podemos falar de Daniel. Daniel estava escravo na Babilônia, mas não se sentia escravo na Babilônia. Todos os dias ele orava quantas vezes? E ele olhava para onde? Para Jerusalém. Eu estou aqui na Babilônia, mas aqui não é meu lugar. Eu não como a comida daqui, eu não bebo a bebida daqui, eu não sirvo aos deuses daqui, porque eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Paulo disse em Romanos 8, 38, 39, porque eu estou certo, eu estou bem certo, de que nem a morte nem a vida, nem os anjos nem os principados, nem as coisas do presente nem do porvir, nem os poderes nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu e você somos o que, irmãos? Aquilo que a Bíblia diz que nós somos.
Nós somos exatamente aquilo que Deus diz que eu e você somos, amados. E eu queria que você pudesse escolher uma pessoa aleatoriamente, não necessariamente a que está à tua direita ou à tua esquerda, aquela que Deus colocar no seu coração. Apenas escolha alguém e diga para ele ou para ela: diga, as circunstâncias não definem quem você é, e nem define o amor de Deus na sua vida. Não é esse momento que você está vivendo que define quem você é, amados. As pessoas têm muitas opiniões diferentes ao nosso respeito, né? Às vezes essas opiniões são boas, mas às vezes tem gente que olha para você e pensa: lá vai o fulano, soberbo. Uma vez, e eu sempre falo isso, eu estava no centro de Heliópolis, e aí eu passei muito rápido. Eu estava voltando para casa muito rápido. Passados dias, uma irmã, membro da igreja muito antiga, pediu para conversar lá na sala, e eu fui atendê-la. Pastor, eu estou saindo da igreja. O que houve? Olha, pastor, eu estou muito chateada. Eu quase nem venho aqui falar com você. Eu fiquei. Ela estava muito aborrecida. O que houve, irmã? Ela: o senhor passou por mim na Avenida Heliópolis e nem falou comigo. Falei: não me recordo. Foi um dia assim, eu falei: irmã, lembro, agora eu estou lembrando. Passei assim, correndo, né? Foi. Irmã, eu estava com dor de barriga. Você acredita que pastor também tem dor de barriga, irmã? Ela riu igual vocês. Quem está com dor de barriga não vê ninguém. Não é? Olha para alguém, irmão. Eu comi alguma coisa, cauticana com alguma coisa, e não me fez bem. Irmão, eu vou querer saber quem está do meu lado, irmãos. Foi isso, pastor? Foi, irmão. E foi isso que aconteceu. E ela é membro da igreja até hoje, né? O senhor perdoa? Claro que eu perdoo. Quantas vezes eu passei pela irmã na rua e não falei ela nunca? E não seria agora. Eu falo com todas as pessoas, eu dou bom dia para poste. Não seria com a irmã que eu faria isso, não é? Às vezes as opiniões não são muito boas. As pessoas olham para você e fazem um pré-julgamento baseado naquilo que eles acham, né? Talvez você tenha crescido ouvindo coisas ruins ao teu respeito, falando sobre isso. E os nossos pais colocam muitas palavras ruins. Cuidado, pais, com aquilo que você fala do seu filho, né? Você não vai dar para nada na vida. Eu cresci ouvindo isso. Hoje faz 1 ano que minha mãe se foi, e eu estava me lembrando muito dela ontem, né? Passei a tarde toda, hoje também, e eu me lembrando mais uma vez de tudo que minha mãe me dizia quando eu era garoto. E agora, um mês antes de ela falecer no hospital, né? Se eu fosse aceitar todas as palavras que eu ouvi, meu Deus, né? Mas a grande verdade é que não é o que as pessoas dizem a nosso respeito que importa. O que importa é o que Deus diz ao seu respeito. Você pode dizer isso para alguém? O que importa é o que Deus diz ao seu respeito. E aí falamos sobre o Moisés, que foi chamado por Deus, né? E aí cometeu um erro. E esse erro fez com que ele precisasse fugir. 40 anos depois, o Senhor lembra para o Moisés quem ele era. Entre aspas, Deus dizia para ele: Moisés, você não é um fugitivo, você não é um fora da lei, você é alguém muito importante. Você é o homem que eu vou usar para libertar o meu povo. Eu sou gago, eu sei. Quem me dizer o que eu sei? Eu sou isso, eu sou. E tudo que ele colocava falava das impossibilidades que ele julgava e que ele absorveu, do porquê ele não tinha condição de desempenhar
aquilo que Deus queria que ele desempenhasse. E para cada uma das dificuldades e limitações, Deus dava uma solução. Tá bom, vai ser assim? O jeito é esse. Tá bom, isso aqui? O jeito é esse. Moisés, você não é quem você acha que você é. Você é exatamente aquilo que eu penso que você é. E é através da sua vida que eu vou fazer uma grande obra, né? A história de Moisés não termina daquele jeito. O que te define é o propósito de Deus na sua vida. Eu queria que você pudesse dizer agora para você mesmo, né? O que me define é o propósito de Deus na minha vida, né? O que te define é aquilo que Deus colocou, né, sobre você, de que você é. Eu falei algumas frases aqui semana passada, que você é aquilo que a Bíblia diz que você é. As pessoas, a sociedade, enfim, podem dizer muita coisa a seu e a meu respeito, mas você é exatamente aquilo que a Bíblia diz que você é, amado, sabe? Tem um monte de vozes tentando rotular você, tentando nos rotular. Existem muitas coisas que tentam rotular a minha vida e a sua vida, né? Mas a única voz que importa, ou que deve importar, é a voz do nosso Deus, é a voz do Senhor. Agora sim, vamos começar a mensagem propriamente dita. Meu Deus, teve um pessoal que fez assim, né? Abra comigo, por favor, a sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 17. Amém? Então uma voz do céu disse: esse é o meu filho amado, em quem me agrado. Quem foi que disse isso, irmãos? O próprio Deus. Em que momento isso foi dito? Quando Jesus estava sendo batizado. Após aquele momento, agora já em Mateus capítulo 4, a partir do versículo 1, diz a Bíblia que a seguir, depois disso, depois de ter ouvido essa palavra, depois de ter recebido essa sentença do céu, uma sentença boa, positiva, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para fazer o quê? Para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. O que é que Jesus fez? Está doido? Se você é, não, eu sou. Eu sou. Se não, porque é assim que o inimigo trabalha na tua vida e na minha vida, na minha e na tua mente, tentando te enganar e tentando fazer que você acredite que você não é aquilo que Ele diz que é. Versículos antes, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, disse para ele: você é o meu filho amado. E a primeira coisa que o inimigo fez foi: será mesmo que você é o filho amado? Então, se você é o filho amado, problema nenhum, prova para mim que você é filho. A resposta e a atitude, a postura de Jesus nos levam a entender de que Jesus diz para ele, sem falar: eu não tenho que te provar nada, eu não tenho que quem é você para eu precisar provar alguma coisa? E é sobre isso que eu quero falar para você nessa noite. Você não tem que provar nada para ninguém. Diga para o teu vizinho, pega no braço dele, dá umas 3 sacudidelas, enfia o dedo no olho, no ouvido, né? Fala para ele: você não tem que provar nada para ninguém. Vivemos um tempo, irmãos, em que nós preocupamos-nos muito em ficar provando algumas coisas para a pessoa. Você já viu? Eita, eu vou mexer no negócio, mas eu vou falar. Está na minha cabeça, eu vou falar. Que a mulherzada
tudo parece tudo igual. Mulherada. Já viu? Você anda na rua, principalmente na Zona Sul. A mulher tudo. Já viu, irmão? Que trem é esse, minhas irmãs? Harmonização facial. É tudo igual, parece tudo boneca, né? Eu vi uma conhecida, querida minha, e por conta da intimidade, é claro, eu estava com a Marcinha, eu falei para ela, quase que eu falei o nome aqui, né? Quase soltei. Vocês não são fáceis. Fulana, parece 2 linguiças de churrasco na boca. A Márcia riu de quase fazer xixi. Casos e casos, é lógico, sabe? Não é uma regra, é uma brincadeira, mas a gente fica procurando provar um conceito de beleza. Eu tenho que estar inserido num conceito de beleza. As pessoas se parecem agora uma com as outras, né? Vai colocando. Eu preciso cortar o meu cabelo igual o Justin Bieber, né? Eu tento, irmãos. Eu parei. E a gente vai tentando provar para o mundo que nós conseguimos estar inseridos. Vivemos um mundo e um tempo em que eu tenho que ter um carro legal para provar, senão o que vão pensar? Eu fiquei 3 meses e algumas pessoas, né, vinham, pastor, o que vão pensar de você? Eu falei, eu estou nem aí, o que vão pensar? Vão pensar que eu estou andando de Uber, estou andando de ônibus, estou andando a pé. Qual o problema disso? Não, pastor, não fica bem para alguém na sua... Que posição é essa? Eu não tenho que provar nada para ninguém. Falaram uma vez para um pastor amigo meu, como é que o senhor consegue ser pastor e não dirigir? E ele disse, e eu estava perto, pastor Luiz Eduardo, que de vez em quando vem aqui, ele, ser pastor e não dirigir é mole. Difícil é ser pastor sem ter unção, sem ter o Espírito Santo. Isso ia ser difícil. Agora, ser pastor e não dirigir, isso é muito fácil. Tenho feito isso há muitos anos e nunca me fez falta. Você não tem que provar nada para ninguém. Você não precisa provar nada para ninguém. Você não precisa provar nada para ninguém. Jesus olhou para o diabo e falou para ele, está escrito. Ele disse, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede de Deus. Aí o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e disse, se você é o Filho de Deus, se joga daqui, prova, porque está escrito, ele disse, aos seus anjos ele dará ordem ao seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu, sim, mas ele também falou uma outra coisa, não põe à prova o Senhor seu Deus. Eu não preciso pular daqui para te provar, eu não tenho nada para te provar, eu sou aquilo que você ouviu esses dias ele falando que eu era. Eu não preciso provar nada para você. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse, tudo isso lhe darei, se prostrado me adorar. E aí Jesus olhou, rapaz, passou dos limites, como é que você vai querer me dar aquilo que já é meu? Todas as coisas são minhas, está escrito, meu ouro, minha prata. O que Jesus fala? Vai embora, Satanás, procura outro trouxa, que aqui você não vai arrumar nada. Será que você pode fechar os seus olhos agora em nome de Jesus e dizer isso para o diabo e falar para ele, vai embora, diabo, procura outro trouxa, porque aqui tu não vai arrumar nada. Amém, queridos? O que acontece no versículo 11? Com isso o diabo deixou Jesus, e o que aconteceu? Os anjos vieram servi-lo, amados. O mundo que a gente vive é um mundo cheio de ruído. Você está me entendendo? Você não é crente? Como é que você está nessa? Você não é crente? Por que você está passando por isso?
Nós não precisamos provar nada para ninguém. São as vozes que ficam dizendo que nós não somos bons o suficiente, que a gente precisa provar o nosso valor. Você não precisa provar o seu valor para ninguém, amados. Que a gente tem que seguir um padrão, sabe, desse mundo para sermos aceitos. Você não precisa disso. Você precisa da palavra que Deus colocou sobre a sua vida. Amém, amados? Há vozes de comparação, de crítica, de pressão, de mentiras, amados, né? Mas o que verdadeiramente importa é a voz do nosso Deus. Essa canção que nós cantamos ainda há pouco, depois a gente quer cantá-la de novo. Eis a fome, eis a sede. É isso que essa é uma promessa. Eu vou gastar minha vida para te servir, para te adorar, amados. A voz de Deus é a única capaz de nos dizer quem realmente nós somos. E dizer realmente quem eu sou, amados. A voz que me define. A voz que diz o que Ele tem preparado, definido para mim, amados. A voz que me define é a voz do meu Senhor, a voz do meu Pai, amados. Qual é a voz que me define? É a voz que afirma todos os dias para mim, mesmo quando eu estou no deserto. Cara, tu está no deserto, mas tu é meu filho. Tem alguém aqui no deserto? Elaiá. Mas não é porque você não está, que você está no deserto, que você deixou de ser filho. Jesus estava onde, irmãos? Quebrado na solda, cheio de fome, mas ele não tinha perdido a condição de. Não é porque você está doente que você deixou de ser filho, não é porque você está desempregado que você deixou de ser filho, não é porque as coisas estão difíceis que você deixou de ser filho. O tentador aproximou-se dele e disse: se você é filho de Deus, manda essa pedra. Cadê o teu Deus que não abre a porta? Cadê teu Deus que não te abençoa? O meu Deus continua no mesmo lugar de sempre, no céu, sentado no trono e reinando. Amém, irmãos? A primeira tentação de Satanás é a que é de colocar em dúvida a identidade de Jesus. Você é crente em Jesus, você é lavado e remido no sangue do Cordeiro, você é sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva dele, e ele fez esta obra na tua vida para quê? Para que você possa anunciar as boas obras de salvação. Dá um glória a Deus aí, querido, que você é muito mais do que as pessoas julgam quem você é, amados. Era como se o diabo estivesse dizendo para Jesus: prove quem você diz que é. Eu não preciso dizer quem eu sou, porque não sou eu que estou dizendo que eu sou, é Ele que disse que eu sou. Nem o que eu digo a meu respeito tem muito valor, mas Ele falou, e Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa daquilo que falou. Eu não preciso provar que eu sou filho de Deus. Você é filho de Deus, você é filho. Diga isso para o teu irmão: você é um filho de Deus, você é um servo de Deus, você é uma serva de Deus, amados. O inimigo continua fazendo assim até hoje, tentando me fazer desanimar daquilo que eu sou, daquilo que eu fui chamado. O inimigo tem tentado colocar no coração de pessoas dúvidas, medos, mas você é aquilo que a Bíblia diz que você é. Quem é que você é? Eu sou o filhinho amado, eu sou a menina amada do papai. Ele se levantou do seu trono, olhou para mim e disse em alto e em bom tom para dizer: esse aí, ó, é o meu filho amado, a minha filha amada, em quem eu tenho prazer, amados. A voz que me define é aquela que continua dizendo: tu está no deserto, eu sei, eu estou vendo, mas você é meu filho, eu te amo, e eu dei a vida do meu próprio filho por causa de você. A voz que me define
é aquela que me sustenta com a verdade, mesmo quando eu estou fraco. Alguém que já ficou fraco na vida? Na vida com Deus, na vida espiritual, na vida sentimental. Tem dia que você está, né, para baixo. Alguém aqui já ficou para baixo? Tem época que a gente parece, não é verdade? Tem época que parece que tudo está dando, não dá vontade de nada, né? Jesus estava fraquinho. E ele diz, mas nem só de pão, nem só de dias bons. Jesus respondeu à tentação com a palavra, amados. Mesmo diante da sua deficiência e da sua fome, ele se permite ser menos daquilo que ele era. Você está entendendo? Eu não estou dizendo que você não viva dias difíceis. Eu vivo dias difíceis. Eita, como vive? Às vezes a gente vive aquela palavra de Paulo, pobre, mas enriquecendo a muitos. Eu vou a inúmeros funerais. Tem mês que eu vou mais ao hospital e ao cemitério que outra coisa. E tem dia que você tem que abraçar e consolar alguém, e naquele dia tu está arrebentado. Tem dia que chega uma notícia, morreu. Eu falo, Senhor, hoje não. Hoje eu estava precisando de que alguém viesse aqui, me desse um abraço. E é nessa hora que o Senhor fala, levanta a cabeça, sujeito, se apruma, vai lá, não se esquece de quem você é, vai lá, de você cuido eu. E a gente vai, e é uma bênção, e as coisas, você volta, você parece que você vai para dar. Eu vivo essa experiência semanalmente. Eu vou assistir um grupo de pessoas, e eu tenho levado um grupo de pessoas aqui da igreja para ir comigo. Os caras, pô, eu fui pensando que eu ia dar uma coisa, eu volto grandão. Quem define quem você é o que ele fala ao seu respeito, amados. Por quê, irmãos? Às vezes até o alimento nos falta, né? E aí ele nos dá aquele alimento que nos sustenta, aquele alimento que sustenta o nosso espírito, que nos dá força para caminhar. Existe uma regra. Quem foi militar aqui? Ou é militar aqui? Vocês ouviram falar da regra dos 40%? Alguém? Lembra-se? Existe uma regra chamada regra dos 40%. E eu aprendi isso com meu pai. Nós estávamos fazendo uma corrida e ainda estávamos indo, e uma hora eu falei para um colega, meu pai ouviu, eu falei, a gente nem chegou, eu já estou que eu não me aguento, eu vou cair para os enfermeiros me pegar, me colocar na ambulância, e que se dane esse curso, cara. Aí meu pai pegou, eu pensei que ele ia brigar comigo, né? E ele falou, militar, você já ouviu falar na regra, e correndo, na regra dos 40%? Eu não. Pois é, quando você pensa que você não aguenta mais, ainda tem 40% para você gastar. Então vamos embora. Você nem usou, né, os 100% que você achava que tinha. Tu tem um pouquinho que você ainda acha que tem, e quando você achar que não tem mais nada, tu ainda tem mais 40%. E eu acreditei e fui, irmão. Eu fui e voltei. E muitos colegas que estavam aparentemente melhor do que eu foram ficando pelo caminho. E para a glória de Deus eu concluí aquele curso. Depois eu mesmo cheguei e falei, puxa, eu não imaginei que aguentaria tanto. Eu saí às vezes de casa pensando, hoje é o meu último dia do curso, eu não aguento mais. Não aguento mais passar por aquilo. Não aguento mais tomar varada no bumbum, todo marcado. Todo dia tomava um monte de varada, varada nas pernas. Não aguentava mais, todo machucado, todo ralado. Mas quando eu percebi, acabou, irmãos. Tudo passa. O que falta às vezes é nós vivermos essa regrinha dos 40%. Tem dia que você está que não se aguenta, né? Não aguento mais. Sim. Então eu vou aplicar a regra dos 40%.
eu ainda tenho 40%. Eu ainda posso caminhar mais uma milha. Não foca no final da história. Foca numa milha só. Acha que não aguenta mais? Faz um propósito de 24 horas. Então eu vou só mais 24 horas. E no fim do dia, né? Aguentei. Se eu aguentei e estou vivo, por que não aguentar mais 24 horas? Não peça coisas muito distantes. Foque em 24 horas, irmão, né? A coisa mais importante que nós temos não é o fim da história, são as 24 horas, né? Depois de 24 horas, o Senhor vai nos renovando, né? O Senhor vai nos abençoando. A voz que nos define, irmãos, é a que nos direciona à obediência, mesmo quando alguns atalhos aparecem tentando nos tirar do foco. Depois o diabo levou a um monte alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo. O Senhor respondeu e disse: tudo isso eu lhe darei, se você se prostrar e me adorar. Isso tudo aqui pode acabar, se você se rende, só se rende. Jesus então levanta com autoridade e diz: para trás, Satanás, eu não vou desistir. Quantos atalhos, quantas propostas, não é verdade? Tem dias que eu estou pensando em chutar o pau da barraca, e aí vem as propostas. Amigos que eu não via há muito tempo ligam, chama para almoçar, chama para conversar, e é na mesma hora o Senhor fala: cuidado, cuidado, porque você acha que ele veio justamente hoje? Para trás, Satanás. Você que resiste há tanto tempo, a tanta coisa, e naquele dia que tu está mais, né? É o dia que as propostas vêm. Aquelas propostas magníficas que mudariam a sua vida, né? Vocês entendem o que eu estou falando, irmãos? Cuidado. É o dia que tu brigou com a tua esposa, meu irmão, que aquela namorada do ginásio aparece. O dia que tu está ruim com ele, irmão, né? Que aquele príncipe encantado, né? Dos teus 15 anos, pô, esbarra contigo na rua. É que o celular, enfim, cuidado com esses momentos. Resista a esses momentos. Não são as circunstâncias que definem quem você é. Quem define quem você é aquilo que o Senhor diz a seu respeito. Vamos ficar de pé, queridos? O diabo ofereceu os reinos desse mundo para o Senhor Jesus. Uma glória sem cruz. Você entende? O que o diabo ofereceu para Jesus? Glória sem cruz. Ó, o que você está para conquistar? Vai passar aquilo tudo por quê? Uma joelhadinha só. Um poder sem obediência. Mas não é isso que Deus tem para a sua vida. Talvez você tenha vindo aqui ouvir uma outra coisa. Mas não é uma glória sem cruz e nem poder sem obediência que Deus quer para você. Há 5 anos, mais ou menos, atrás, eu recebi uma proposta. Estava num momento complicado, ministerialmente. Um amigo, um conhecido, me chamou para ir pastorear numa determinada denominação. Olha, pastor fulano sabe quem você é. Ele falou para mim: você pode ir para lá, você aluga a tua casa, lá os pastores têm casa, carro, plano de saúde e um salário X. Eu falei: uau, isso tudo para ser pastor? É só você vir. E aí eu olhei e eu disse para ele, em nome
dele é Marco. Eu falei: Marquinho, me perdoa, muito obrigado pelo teu carinho. Só que eu sou árvore plantada na beirada de um ribeiro. Eu sou uma florzinha que você pode arrancar e plantar em outro lugar. Muito obrigado, né? Muito sugestivo o seu convite. Resolveria muito dos meus problemas. Mas a minha resposta: você não quer nem pensar? Eu falei: não tenho o que eu pensar. Eu vou pensar de algo que é definido na minha vida, né? Não é isso que Deus tem para minha vida. Passado o tempo, eu estava disciplinado, sem tempo para retornar. A palavra que tinha ouvido era: nem se sabe se um dia você volta a pastorear. Foi nesse contexto. E eu recebo uma proposta dessa. Eu falei: nada disso. Não é isso que Deus falou para mim. Não é isso que Deus tem preparado para mim. Eu continuo confiando naquilo que o Senhor tem para a minha vida, irmãos. Era um atalho, irmãos. Um caminho fácil. Mas Jesus recusou o que colocaram para ele. Aprenda a recusar os seus também. Que aí você vai ter uma coroa de glória, amado, sabe? Às vezes o mundo tenta nos oferecer coisas para nos tirar do foco. Só que daqui a pouco ele vai cobrar isso. Não existe glória sem cruz. Não existe glória sem cruz. E Jesus entendia isso. Eu entendo isso. E você precisa entender isso. Amém? Você podia dar a mão a essa pessoa bonita que Deus colocou do teu lado?